Está no ar mais um programa Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e novamente conosco aqui temos a honra e o prazer de receber Frank Cossi. Tudo bem, Frank? Tudo bom, Luiz? Prazer é meu estar aqui mais uma vez. Estamos terminando o livro, né? Estamos terminando, mas não vamos ficar órfãos, né? Tem mais uns 400 e pouco do Chico, né? Pra gente ver. Então, mas é um livro de 180 capítulos, estamos no 264, não é isso? Exatamente. Qual que é o título dele e a qual frase ele se refere? O capítulo 64 é o asseio verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Isso quem falou foi Paulo. Muito bem. Então, está falando desse adjetivo torpe, né? Palavra torpe, acho que o que você entende? O que é torpe? Por torpe, eu digo aquilo que eu penso naquilo que está se desviando, né? Naquilo que foge de um propósito, de um bom propósito, né? É um motivo torpe, né? motivo torpe do homicídio que a gente tem. O motivo né? torpe do homicídio, né? É o que causa repugnância social, né? Exato. Então, tendo esclarecido isso, Emmanuel ele começa nos dizendo da importância da higiene, não é? Começa falando sobre a limpeza, né? Muito interessante esse paralelo que ele faz, né? Como a gente se preocupa tanto com a limpeza, né? E como isso é um sinal de evolução. Exato. Dos nossos alimentos, né? Da nossa água, da nossa casa, né? Sim, e eu gostaria até que você explicasse um pouco, isso é um tema central no nosso projeto do Sábado Legal, não é? Exato. Como o próprio cuidado, né? É um dos motivos da gente estar aqui com as crianças, né? Além da parte lúdica, né? Da parte de brincadeira e do carinho, mas também passar alguns preceitos básicos, né? E entre eles, né? Esse cuidado, né? Esse cuidado pessoal, né? Que é muito importante. Então, na verdade, o que o capítulo traz é esse cuidado, esse asseio que nós devemos ter no que diz respeito ao que falamos, às palavras. Não necessariamente ao que falamos, né? Pode ser ao que escrevemos, né? A manifestação do pensamento. Exatamente, né? Como o Emmanuel fala, né? A gente toma tanto cuidado com o exterior, mas e o interior, né? Eu tomo cuidado com a minha aparência, né? Mas e o que sai de mim? Né? Eu estou tomando esse cuidado também? Mas é um caminho, é um processo, né, Frank? Porque acho que é um pouco difícil a gente pensar sempre corretamente para falar sempre corretamente, né? Acho que normalmente o pensamento ele está atribulado, está difícil, saem palavras difíceis. Depois acho que você tem que, para melhorar, você tem que aprender a não verbalizar o que está ruim. Exatamente. Rapaz, é um trabalho, né? Porque pensa, só de não falar já é assim um esforço gigantesco. Né? De você ainda pensar, né? Vir a vontade de revidar alguma situação, de fazer alguma coisa, e você não falar. Isso já é muita coisa. Né? Para o nosso nível de evolução Exato. acho que para o nosso nível aqui do nosso planeta é muito difícil a pessoa que tem os pensamentos puros. Exato. Agora, para chegar nesse ponto, né? De nem pensar, de tomar uma fechada no trânsito e não ficar bravo, de ser enganado, né? De ser passado para trás, que não acontece na vida, né? De alguma forma a gente toma um golpe, né? Como está muito normal hoje, sei lá, na internet, né? Você toma um golpe e não fica bravo, né? E nem pensar o mal. E veja como é o nível de evolução. Mesmo que a gente pense e que a pessoa que cometeu algum erro para conosco, enfim, que errou, que ela merece justiça, né? A gente pensa assim, né? Mas no nosso nível social é assim que funciona. A gente não está preparado ainda para simplesmente pensar, ela vai ter uma consequência divina. Vamos ser bem sinceros, né, Luiz? Não, né? De jeito nenhum, né? Deus está vendo, né? É o que eu penso, né? Quando acontece alguma coisa, né? Para mim e para os meus, né? Tem sempre uma justificativa, né? Eu fiz por causa de tal coisa, o meu parente fez, mas coitado, né?
Agora, quando alguém faz comigo, né? Aí não, tem que ser, a justiça tem que ser a jato, né? Mas daí, em seguida, Emmanuel começa a falar sobre as consequências da palavra torpe, né? Em termos de vibração, não é isso? Sim. E tem até, acho que a gente já pode ler o penúltimo parágrafo que fala bem isso, né? Sobre o que significa, né, a palavra no nosso meio, né? Depois que ela é externada, bom, inicialmente não tem como voltar atrás, né? Então por isso que tem que se pensar muito ao se falar, Exato. né? Mas e quando já pronunciado, né? Ele fala assim: nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da disciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Então, é uma questão de sintonia mesmo, né? Exato. E a gente pode nem pensar, né? Porque a gente pode ler, né? E nós aqui do meio espírita, né? A gente pode pensar muito nos livros, nos filmes, né? Espíritas, em vibrações, em novela, né? Nos espíritos em volta de nós, né? Desencarnados. Mas vamos falar aqui de forma mais simples, né? Dos encarnados. É questão de sintonia mesmo, né? Se você... de identificação, né? Exato. Se você só fica falando mal dos outros, né? Você vai atrair quem gosta de falar mal dos outros. Exato. Né? Como tem aquela assim, frase, né? Se você está num lugar que a pessoa sai, você está numa roda, a pessoa sai, e estão fazendo fofoca dessa pessoa quando ela sai, quando você sair... Com certeza, você vai ser o alvo. Exato. O que é isso? É sintonia, é onde você está, né? E é como nós nos reunimos, né? Aqui nesse planeta enquanto encarnados, né? A gente sempre busca um propósito comum e ocorrem as associações, as reuniões. Então, é até fácil de entender, né? Que tipo de reunião, que tipo de associação, que tipo de conjuntura nós queremos para nós, né? Exato. Eu acho que no processo de melhoramento, é isso que nós devemos pensar também, né? Quais lugares eu estou? Quais lugares eu procuro? Que tipo de pessoa eu me identifico? Que daí vai trazer uma resposta, né? Fala assim, nossa, mas eu faço essa reunião onde só acontece fofoca, então é isso que eu quero tentar. Exato. Né? E com isso a gente não está propondo uma ruptura, né? A gente não está sugerindo aqui todo mundo vestir uma sandália, uma túnica e sair por aí, né? É um processo longo. É só assim, filtrar, né? Buscar, né? Realmente, eu preciso falar, né? Ou eu preciso estar ali? Eu posso só sair, né? E voltar em outro momento, né? Porque ninguém é de todo mal, como ninguém é de todo bom, né? Sim. Então a pessoa que faz fofoca, né? Ela não é uma pessoa. Ela só precisa aprender a fazer de uma outra forma. Ela só é frágil. Né? Como eu. Ela só é frágil. Exato. Bom, então vamos já dando conclusão, né, a esse nosso grande bate-papo. Como que Emmanuel termina essa lição? Ele termina assim: controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam, com desequilíbrio e perversão. Então, é uma questão realmente de ação e reação. Exato. E é controlar não pelo bem dos outros, como a gente fala muito na casa espírita, né? A gente não está fazendo nada pelos outros, né? Não é para ser bonzinho, é por nós, né? É para melhorar a nossa vida, né? Em primeiro lugar, né? Máscara de oxigênio da gente primeiro. Sim. Então isso também. E é ação e reação. O que eu quis dizer é uma reação para você mesmo. Exato. Você tem uma ação, você pensa e emitiu a palavra torpe, sintonizou com coisas torpes e você estará no meio de coisas torpes. Isso volta para você. Perfeito. Não é? Então, que na nossa caminhada, Frank, que a gente consiga, pelo menos, no mínimo, evitar que as palavras torpes sejam emitidas, ainda que nosso pensamento não esteja tão elevado assim. Vamos buscar aprender, né? Passo a passo. Muito obrigado por mais este programa. Obrigado eu. Como sempre, continuo contando contigo. Já contei inúmeras vezes, vou precisar de muitas mais. Vamos lá. E até a próxima, então. Até, Luiz. Obrigado, pessoal. Até mais, gente.